Hoje eu vim aqui falar sobre o projeto que eu realizei, né, referente à terceira avaliação, no caso, o segundo trabalho. E, primeiramente, eu gostaria de falar a questão das tecnologias que foram utilizadas, né, dos motivos por que eu utilizei cada tecnologia. Como servidor, eu utilizei o Nginx e o Apache. Né. Eu utilizei o Nginx por ser a mais popular e foi uma tecnologia até um pouco nova, assim, mais recente, que teve muito sucesso, principalmente ali nos anos 2020, mais ou menos para cá, começou a bombar 2018, 19, 20, né, começou a crescer bastante, inclusive passou do Apache. O Apache eu escolhi, né, por três motivos. O primeiro motivo porque ela é a segunda mais popular e muito comparada com a Nginx. E os outros dois motivos foram pessoais, né? O meu pai já trabalha na área de TI, ele trabalhou fazendo sites, inclusive um tempo, né, meados de 2016, 17, 18. E eu lembro quando eu era criança, eu cheguei a escutar essa palavra Nginx, né? Ou quer dizer, Apache. E por incrível que pareça, ironia do destino, quando eu entrei na Federal, comecei a escutar essa palavra também, principalmente na disciplina de Banco de Dados 2. E quando eu entrei, né, em Banco de Dados 2, né, por incrível que pareça, por ironia do destino, teve um trabalho que o meu grupo pegou justamente esse servidor, né? Então, por esses motivos pessoais que me levaram a escolher o Apache. As outras tecnologias eu usei o Grafana e utilizei cadê? Prometheus. Por que eu usei os dois? Primeiro, porque eles dois se conectam muito bem. O segundo, porque são tecnologias fáceis de usar. O terceiro motivo foi porque tem muito material sobre eles dois. E o quarto motivo, quase que recomendação talvez do professor, não sei, mas acho que o professor Rainer já deve ter utilizado, deve gostar dessa tecnologia. Geralmente nos trabalhos, quando você olha ferramentas, né, estava lá como exemplo eles dois, né? Geralmente são ferramentas que os professores já utilizaram, ou que são as mais utilizadas, né? E também outro motivo seria porque uma vez eu estava conversando com meu amigo, o Gabriel, né, que pagou já Banco Estados 2, um colega que eu conheci nas disciplinas passadas em web, e ele falou que que concorreu a uma vaga de emprego. Esse meu colega concorreu a uma vaga de emprego e lá que prestava até serviço para a Virtex, essa empresa. Eles cobravam, né, o Grafana, eles utilizavam o Grafana e o Prometheus, né? Ele até falou assim, nossa, mas eles até tá atualizado, né, porque pegaram aí duas tecnologias aí bem modernas. Ele ficou assim impressionado, porque tipo, a gente tá dentro, vamos assim, do mercado, né? Até são ferramentas dentro atuais, né? Dentro do mercado, que o mercado realmente cobra. Né? Nós não estamos não estamos presos apenas à parte conceitual, mas à parte prática também, que é uma coisa muito boa. Então foi por isso que eu usei as duas e utilizei o K6 também, né? O K6 eu utilizei por ser uma tecnologia fácil, né? Muito famosa, muito material e também por proporcionar você lidar com clientes virtuais de uma maneira assim bem fácil, que foi uma técnica que eu utilizei no trabalho passado que deu muito certo. Então eu repeti a mesma coisa, eu criei clientes virtuais aqui também. Primeiramente eu queria falar, agora que a gente já falou das partes das tecnologias, né? A gente vai desmiuçar mais um pouquinho aqui, principalmente a parte ali de código, né? Então, eu tenho o Docfile do Nginx e o Docfile do Apache. Né? Os dois Docfiles são muito parecidos. Esse aqui é o Docfile do Apache. Aqui eu usei imagens oficiais para todas as ferramentas dos Docfiles. E, basicamente, aqui, primeiramente, eu estou instalando esse CURL, no caso. Vai ser para a gente fazer os testes. E aqui, no caso, é só para limpar, para não deixar a imagem pesada, né? Que é opcional. Deixei só para não deixar a imagem pesada. Aqui eu estou copiando, inclusive fiz aqui configurações, tanto ele como o Nginx, fiz as configurações personalizadas, e aqui eu estou copiando, né, no caso esse copy aqui, no caso eu estou substituindo, na verdade, essas configurações padrões aqui, essas configurações padrões que já vêm com ele, pelas minhas configurações personalizadas que eu fiz, né, já próprio esse trabalho. Aqui, no caso, eu estou colocando estático, no caso eu estou pegando o conteúdo dessa página estática e colocando em HTDocs, né, que é onde a página vai, nessa página, né, para servir o site, né, no caso, o conteúdo, né, que a gente vai fazer os testes vai estar aqui dentro. Então, tem aqui a página estática, né, tem os quatro, uma API aqui, um arquivo pequeno HTML, um arquivo grande HTML e um style.css. Então, o outro também tem essa página estática também, mesmos arquivos. Aí aqui, no caso, tem o porta 80, né, esse porta 80, o comandozinho padrão, no caso aqui, quando o container for ligado, o Apache vai rodar automaticamente. O Nginx da mesma forma, né, tem a parte estática, tem os quatro arquivos tudo do mesmo jeito, tem as configurações personalizadas dele também, e aqui é do mesmo jeito, né, eu estou imagem padrão, né, oficial, aqui eu estou pegando as configurações padrão e substituindo pelas minhas configurações personalizadas, pegando o conteúdo do estático e colocando aqui, né, os arquivos, colocando, no caso aqui, o HTDocs, no caso seria esse HTML, né, são duas tecnologias diferentes, no caso, seria dentro dessa página, né, já o outro tem como HTDocs, mas aqui são dois servidores diferentes. No caso aqui também eu estou expondo a porta 80, e aqui no caso eu estou fazendo a mesma coisa, né? Na hora que o servidor for ligado, o Nginx vai rodar
de forma automática ali, vai começar já a rodar, e em primeiro plano, né, no caso. Aí, no caso aqui, eu tenho o meu Docker Composer. Antes, quando você explicar o Prometheus e o Grafana, eu gostaria de primeiro explicar o Docker Composer, né? Aqui eu tenho a minha rede, né, a rede virtual própria. O nome dela é Test Underline Network. Eu botei Bringer, que é o mesmo tipo de rede que eu utilizei no trabalho passado, né, que ele vai criar uma rede isolada para conectar os containers entre si, mas não diretamente com a minha máquina, né? Então, nosso objetivo é criar uma rede virtual isolada. Por isso que eu usei o Bringer, foi o mesmo que eu usei no trabalho passado. Aqui eu tenho as configurações, né? Aí eu coloquei o subnet, no caso, fiquei com base na minha matrícula 3792.0.0/16. E aqui em cima eu tenho os containers, né? Eu tenho 7 containers, no caso. Esse é o K6, o Apache, o Apache Exporter, o Nginx Exporter, o Grafana, o Prometheus e os 2 servidores, o Apache e o Nginx. O Nginx você pode perceber que está na porta 80, né? No endereço 37.92.0.10, eu coloquei limites de recursos, né? Eu coloquei 0.30 aqui, 60% da CPU, e a memória 256. Esse restart aqui, no caso, seria quando o servidor cair, né? Ele reinicia. Boa parte está com as mesmas configurações, só que aqui eu botei 80 enquanto aqui 80 para não dar conflito. E aqui eu botei 11, né? E aqui 10, né? Para não dar conflitos. Os recursos eu coloquei todos iguais, até porque seria injusto eu deixar eles pegarem tanto recurso que quiserem ou uma quantidade de recursos diferente para os dois. Então, como a gente está comparando os dois servidores, os dois têm que ter o mesmo recurso, por isso que tem que estar limitado os recursos. Além também de questão tipo, de talvez até travar o computador, tipo, alguma coisa do tipo. Então, por isso eu coloquei os recursos. E para garantir, é claro, que a gente tem uma avaliação justa, né? Entre aspas, porque eu vou chegar já nas avaliações, o Nginx, quer ou não, sai um pouco na vantagem, um pouco porque ele é melhor com arquivos estáticos, né? Mas o Apache ele venceu em várias coisas, a gente vai falar isso já já. Aqui eu tenho, aqui a mesma coisa, né, o reset, no caso se o servidor ele cair, ele vai iniciar, né, igual eu tenho aqui, se cair ele reinicia. Aqui eu tenho o meu Prometheus, no caso o Prometheus ele vai ter 3 fontes de dados, né, ele vai ter esses dois aqui, o Nginx Exporter e o Apache Exporter. Então eu vou explicar esses dois primeiro, para depois explicar o Prometheus. Basicamente esse Nginx Exporter e o Apache Exporter, basicamente eles vão expor, né, vamos dizer assim, exportar, né, as métricas, ele vai disponibilizar aquelas métricas em um formato que o Prometheus ele consiga ler, né, consiga visualizar, e o Prometheus ele vai usar esses dois aqui como fonte de métricas, né, então, assim, a fonte de informações deles, vamos dizer assim. Então ele vai basicamente coletar as métricas desses dois aqui para ele, e também tem como ele pega informações dele mesmo. Então basicamente esses dois aqui servem como fonte externa, né, para colocar de métricas para o Prometheus. E o Grafana ele vai pegar as métricas do Prometheus, né? O Prometheus ele vai servir de certo modo aqui, como dizer assim, como se fosse então assim, uma espécie de um banco de dados, né? Vamos dizer assim, vai coletar as métricas e vai armazená-las lá. E o Grafana ele vai pegar e visualizar aquelas métricas, né? Acessar aquelas métricas para fazer os dashboards, tabela e etc. que a gente for fazer. Então, basicamente é assim que funciona. E aqui a gente embaixo, né, a gente vai ter o K6, né, que os caras eu vou explicar agora, e já quer dizer, que vai ser o K6 que vai fazer a questão das cargas, né? Vai fazer a questão das cargas, os testes e as cargas. Eu, inclusive, eu explicar essa questão das situações, né? Eu coloquei todos os cenários para terem duas situações, né? Com carga alta e carga baixa, e a gente vai explicar já já. Mas primeiro eu quero falar sobre a questão do Prometheus, né? Como eu falei aqui, ó, aqui tem o Prometheus, né? O arquivo do Prometheus. Eu coloquei a cada 15 segundos para coletar as métricas e a cada 15 segundos, né, verificar regras de alerta, né? E aqui, como eu falei aqui no caso, esses três aqui, como eu falei, são as 3 fontes de informações dele, né? No caso, ele mesmo aqui, né, o Prometheus 9090, e coloquei o Nginx, né, e o Apache, né, igual eu tinha falado. Ele pega as métricas desses dois, ele coleta desses dois. No caso, a gente tem 3 fontes, ele tem 3 fontes de informações, ele mesmo e, no caso, cada um daqueles, né? Basicamente isso. Aqui eu tenho o meu Grafana, cadê? Tá. Eu tenho 2 arquivos no Grafana, né? Eu tenho, no caso, o dashboard, na parte de dashboard, e a parte da data source. A parte da data source, basicamente, eu tenho esses 2 arquivozinhos aqui. Esse arquivozinho, basicamente, é a questão de automatização, né? Basicamente, ele vai automatizar, né, o projeto. E esse aqui, no caso, seria, vamos dizer assim, a parte de visualização, né? Esse aqui, no caso, esse ponto .yml, da databot, ponto .yml, basicamente, o dever dele, basicamente, é dizer que o Grafana, né, ele procurar o dashboard, né, dentro da parte do dashboard, no caso, aqui, dessa parte aqui, né? E para fazer ele carregar no dashboard de forma automática, né? E aqui a gente tem, que no caso do o NDX, a parte .json, a gente tem aqui, no caso, todos os grafos, né? Para começar, para comparar os 2 servidores. Sendo que na prática, né? Eu não utilizei esses gráficos aqui, eu montei o meu mesmo no Grafana, mas eu deixei aqui já.
Mas na época, quando eu coloquei o grafana, eu acessei pelo localhost, eu fiz todo forma visual lá dentro, praticamente quase tudo. E aqui eu tenho dentro do Data Sources, no caso aqui eu estou conectando, né, o Grafana com o Prometheus, né, para ter acesso ao Prometheus para coletar as métricas, né, para fazer os dashboards. Então é basicamente isso. Eu tenho o K6 aqui, né, depois, no caso do Grafana é praticamente isso. Aqui eu tenho o K6, né, que ele faz os testes de carga. Eu tenho esses switch testes, né. Primeiro eu vou explicar o Docfile, né. Basicamente o Docfile tem uma imagem padrãozinha normal mesmo, todas as imagens são oficiais. Aqui mesma coisa, eu pego o seu URL, né, para fazer os testes. Eu digo aqui que eu estou trabalhando com a parte de scripts, e aqui eu copio todos os arquivos para dentro dessa parte de scripts aqui, né, que é a parte que eu estou trabalhando, é o do run e switch tests. Aí eu venho aqui para o switch test, né, no caso, que é esse arquivozinho, é esse aqui. Então, basicamente, eu estou nesse switch test, só que assim, esse switch test ele vai testar todos os cenários, né, você vê aqui que tem os 4 cenários, né, eu vou falar a questão dos cenários agora. Mas, para fazer o relatório, eu fiz os testes unitários. Tem aqui esse promptzinho aqui, no caso, para você perceber aqui, né, a data, pequenos, né? Esse promptzinho, ó, prompt resultado, ele vai salvando, no caso, até nos resultados. Eu tenho uma pastinha de resultados aqui, como eu vou perceber que eu vou mandar para o GitHub, provavelmente vai ter a pastinha de resultado, inclusive eu até mudou o nome, vou ter resultado de alta carga e resultado de baixa carga, né? Só para mostrar mesmo, para ficar salvo, vamos dizer assim, que foi só para me testar os testes unitários, que estão nessa parte de testes aqui, né? Que ele vai testar os testes unitários. Por quê? Porque para fazer o relatório, é bom você ter assim, forma separada, né, para fazer os dashboards. Aqui, no caso, eu estou executando todos de uma vez aí, só no script, né? Então, no caso, seria tudo misturado. Eu executar todos os cenários não ia ajudar tanto para fazer o relatório. Eu vou fazer um videozinho de verificação usando o switch test só para mostrar que está funcionando. Então, pode perceber que aqui tem todos os cenários, né? São os 4 cenários. E eu vou fazer um videozinho só para mostrar mesmo, que esse será um teste rápido, né? Um testezinho rápido só para mostrar funcionando mesmo. Vai ser um vídeo separado até para não bater os 20 minutos, mas, tipo assim, um vídeo opcional, na verdade. Mas, basicamente, aqui eu tenho um primeiro cenário, né, com um arquivo pequeno, onde eu vou executar um arquivo pequeno. Eu tenho um segundo cenário, né, onde eu vou executar um arquivo grande, né. Eu tenho um cenário que eu vou executar uma API, né, feito em JSON, e eu tenho um cenário misto, né, testar misto. No caso, esse daqui seria um sorteio. Ele vai sortear, no caso, cenários, né. Isso aí seria para imitar o mundo real, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, um usuário ele pode fazer muitas, por exemplo, o usuário ele pode fazer várias coisas, né? E dependendo da aplicação, ele pode mexer mais com arquivo pequeno, com arquivo grande, mas é com API, ou então separadamente. Então, basicamente, essa questão de teste é que assim, você não pode muitas vezes prever o que o usuário vai fazer. Então, a ideia foi de fazer uma coisa misturada, né? Separado um sorteio, até um pouco dependendo de sorte. Se você levar o pé da letra, talvez não faça tanto sentido, mas a ideia é justamente de você testar o ambiente real para os servidores, né? Você testar um servidor lidando com vários cenários de uma vez ali, lidando com um cenário para lidar com o outro e assim vai. Então, basicamente, foi essa a ideia. Claro que a gente fosse fazer um teste, sem ser um teste universitário, uma disciplina de um mestrado, um doutorado, uma coisa bem profissional de produção, a gente fazia uma coisa bem não misturada, mas a gente ia ter toda uma pesquisa estatística para saber questão de possibilidades, né? Se a pessoa mexe mais com um arquivo pequeno, com um grande, com API, etc. Mas a ideia do misto justamente foi isso, questão de sorteio. Então, eu tenho 4 cenários, e os meus cenários, no caso aqui, que eu vou explicar essa parte, eu fiz os testezinhos, né, que eu só passo a alterar esses dois valorzinhos, e basicamente eu testei todos esses 4 cenários, cada um deles com baixa carga e com alta carga. Então, na verdade, são 4 cenários em 2 situações. É como se fosse 8 cenários, né, vamos dizer assim. Então, são 4 cenários em 2 situações, cada dá 8 testes, no caso. Então, basicamente é isso, né? Aqui estão executando todos, mas eu tenho os testes unitários aqui que eu vou explicar eles. Todos eles são, você pode perceber que está na mesma lógica, né? Todos eles são do mesmo jeito aqui, não muda praticamente nada, quase nada, assim, só um detalhezinho ou outro, mas todos eles funcionam na mesma lógica aqui, né? Por exemplo, uma diferença, por exemplo, aqui eu pego 1000, né? Porque 1000 milissegundos, que é um arquivo grande, aqui eu botei só 500, né? Então, aqui no caso da API eu botei só 300, por aí vai. Alguns detalhes, mas é bem bobinho. Todos eles vai ter só cópia, eu praticamente toquei e colei, e só mudei algumas coisas, né? No caso, por exemplo, aqui a gente tem o pequeno NDEC, o NTEX e o Apache. Por exemplo, o pequeno, eu vou dar um exemplo aqui, né, do pequenininho. Aqui você pode perceber que, aqui no caso eu estou gerando meu X-Custom, né? No caso eu dou minha matrícula, meu nome, eu usei o SHA-1 no formato hexadecimal e eu gero meu X-Custom aqui, né, que é o cabeçalho. Aí eu tenho esses dois spotters aqui, né? Esse spotter é uma palavra-chave dentro do K6, né, que ele faz uma variável, né, uma classe, uma função, né, como exemplo aqui, uma função, e etc., né, ficar disponível, né, vamos dizer assim, disponível, spotter, né, ficar disponível para que outro módulo consiga importar aquela função aqui, por exemplo. Então, basicamente, o export serve para isso. E aqui eu tenho os dois principais, né, aqui o export de objetos de opções,
E aqui eu tenho para exportar uma função. E como é que funciona esses dois exporters, no caso? Esse daqui, né, que esse primeiro aqui, ele exporta um objeto de configuração, né? No caso aqui eu tenho, aqui no caso é só questão de, eu tenho stages, né, que são as fases, e esse aqui no caso seria limites, né? A limite aqui no caso seria tipo se as 95% das requisições tiver um tempo menor que 500 milissegundos, né? Aqui, se tiver menor, ele vai dizer erro, né? Ele vai colocar um errozinho. Quando você bota no prompt, se der mais do que isso aí, ele vai aparecer um númerozinho erro, fazendo os erros. É, já se ele não passar, ele não vai aparecer o erro. Então, basicamente, aqui é de limite. E esses stages aqui, no caso, seriam fases, né? Eu tenho primeira, segunda e terceira fase. A primeira fase, basicamente, é a inicialização, né? Aqui eu tenho umas durações, né? Segunda a primeira fase, 50 segundos a segunda, e daí segunda a terceira. A primeira fase aqui, essas fases foi para imitar o mundo real mesmo. Assim, a ideia de você fazer uma simulação. Na primeira fase, eu tenho 20 usuários virtuais, e basicamente esses 20 usuários virtuais, eles como você está iniciando a aplicação, né, no começo, você tem só uma leve subidinha ali, né, de usuários, né, 20. Aí o exercício até pediu os picos, né, e aí justamente essa segunda fase seria a fase assim, de aceleração, né, de fazer o pico, a fase de estresse. Aí no caso aqui seria do budget, né, 80 usuários, né, 80 usuários virtuais, no caso. Aqui no caso se trata de usuários virtuais, 20 usuários virtuais no início e dá um pico de 80 usuários virtuais. E esse último aqui, zero, no sentido de representar a saída desses usuários, né, que é o fim da aplicação. Então, basicamente, aqui a gente está em 3 fases, né? Começa com a primeira fase, vai para a segunda fase, que é o estresse, e depois o fim dela, que ele zera tudo. E basicamente é isso. E aqui, nesse export, né, que ele exporta essa função principal aqui, que ele vai lá, por exemplo, esse aqui ele vai lá no index, né? Index, e vai no index, que é o pequenininho, e no caso ele ia no grande, né? Fosse no outro. Mas, por exemplo, aqui ele vai no pequeno e aqui ele vai enviar o X-curso, né? O cabeçalho. E aqui, basicamente, o que acontece? Esse usuário aqui, por exemplo, esses 20 usuários aqui, ele vai executar essa função, né? Então, por exemplo, cada usuário virtual vai executar essa função. Ele tá exportando assim, essa função, aí outro módulo pode utilizar essa função para importar essa função. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é que cada usuário virtual está executando essa função aqui. Né? No caso aqui, eu estou fazendo getter. No caso. E essa função de check-in aqui, essa parte de check-in aqui, no caso, é só para a questão de métricas, né? A parte que você vai coletar as métricas, dizer a taxa de sucesso, né? Que, por exemplo, 200 no servidor responde se for tudo com sucesso, né? Eu vou ter um C aqui, né? Servidor responde com sucesso, né? Por exemplo. Então, assim, basicamente é só isso. E, basicamente, essa parte é mais para a parte de métricas mesmo. Então, são a parte de check-in, vamos dizer assim. Aqui é a performance esperada, né? Com os 500 milissegundos, etc. E aqui esse slap aqui, no caso, é para simular o mundo real, né? No caso, eu dou um segundo entre as requisições. Depois da requisição, eu dou um segundo e depois outra requisição, e assim vai. E, basicamente, os outros funcionam da mesma forma. Aí, eu, no caso, eu tenho aqui o meu relatório, né, basicamente está feito, praticamente. É só se mudar um detalhe ou outro, mas está praticamente feito. E, basicamente, o que eu tive como conclusão, depois que eu fiz todos os testes, é que não existe nenhum servidor melhor do que o outro, o que vai existir são as situações adequadas para cada um. O NDEX ele, foi melhor para baixa carga, né, o que eu percebi que foi melhor para baixa carga, e no caso para baixa carga também teve um consumo de memória de maneira geral mais estável, assim, foi melhor na questão de consumo de memória, mas ele se mostrou superior para baixa carga, ele se mostrou superior, né, para APIs, né, tanto faz APIs como pequenos ou APIs grandes, né, em grande escala ou de pequena escala, e eu fiz uma pesquisa, né, e descobri que isso se trata pela questão dele ter a tecnologia não bloqueante, né, então por isso ele é muito bom, muito utilizado para a questão de APIs, mesmo você aumentando a carga. Por isso, e basicamente é isso. E já o Apache, né, ele superou o outro servidor em alta carga, né? Por isso que eu falei que é interessante, mesmo com alta carga, o Apache ele perdeu. Já com outros, se você colocar outros arquivos, o Apache ele tende a ganhar. Quando você coloca a baixa carga, o Apache ele não vai tão bem assim. Agora, quando você coloca o estresse, ele se dá muito bem com o estresse. Então, ele se mudou, vamos dizer assim, mais estável com o estresse, principalmente em questão de latência, né? A gente teve uma latência mais estabilizada, né? Com a questão dos estresses que teve, né? No caso, os picos, né? Quando eu colocar, por exemplo, a 80, ele tinha uma estabilidade melhor na latência, né? E também ele teve uma questão também de consumo de CPU também, um consumo de CPU mais estável. Então, basicamente é isso, né? Não existe nenhum dos melhores dos dois. Ah, e vale lembrar que nesses testes, né, o Apache sai um pouco na desvantagem, né? Na desvantagem, porque ele é muito bom, que eu até coloquei aqui, né, para conteúdo dinâmico, né? E o conteúdo que a gente usou, por exemplo, nas páginas HTML era estático. Então, a parte de ação é um pouco na desvantagem também. Temos que levar isso um pouco em consideração. Mas, querendo ou não, a gente descobriu, por exemplo, até em arquivos grandes, né? A gente descobriu que a parte foi um pouco melhor do que o NGET. E também
ele é melhor em questão de alta carga, enquanto o outro ele é melhor em baixa carga. Então, se você tem uma aplicação com a carga muito alta, muitos usuários simultâneos, usar o Apache geralmente é a melhor escolha. Mas a gente pode também considerar a questão de APIs, né? Porque APIs, o Apache já não seria a melhor escolha. Então, basicamente, não existe nenhum melhor dos dois. Resumidamente, é isso. No mundo da tecnologia, isso é até comum no trabalho passado também. A mesma coisa, não existe um servidor que seja superior ao outro, depende da aplicação que você utilizar. Muito obrigado pela atenção e é isso.